Bom dia pessoal, tudo beleza? Então hoje a gente vai estudar as leis de Newton, capítulo 5 do David Halley. Vocês estudaram em alguns momentos passados a respeito dos movimentos sem se preocupar com a causa dos movimentos, que foi a parte da cinemática. Então hoje a gente inicia aí em companhia aí do Isaac Newton as leis do movimento. Tá? Então vejam aqui. Então Isaac Newton ele nasceu lá em 1643 e foi até 1727. Foi quem deu uma explicação completa ao movimento e à forma como as forças atuam. Tá? Então vamos lá. Qual é o fator responsável pela sensação de perigo para alguém que está no último carro de uma montanha-russa, como do desenho do lado? Tá? A gente vai discutir isso ao longo desse capítulo. Tá? Primeira lei de Newton. Então, o que diz a primeira lei de Newton? Ela diz o seguinte, que se não houver força atuando sobre um corpo, então a velocidade do corpo não pode variar, ou seja, o corpo não pode estar sendo acelerado. Então, observem o cavalo com a pessoa aqui. No momento que o cavalo dá uma freada, a tendência da pessoa que estava em cima do cavalo é continuar em movimento. Então, vai continuar seu movimento e a gente vai ver ela sendo lançada para frente desta forma aqui, tá? Aqui a gente observa um peso padrão no qual uma pessoa está aplicando uma força. Essa força causa uma determinada aceleração nessa massa, tá? Então, de uma outra forma, a primeira lei de Newton diz que se não há força resultante agindo sobre um corpo, força resultante for zero, então a velocidade do corpo não pode ser alterada, ou seja, o corpo não pode estar acelerado. Então o que acontece? A primeira lei de Newton diz que a tendência de um corpo é permanecer o seu estado, seja ele de repouso ou movimento retilíneo uniforme, desde que não esteja atuando sobre ele uma força resultante, tá? Diferente de zero. Isso é conhecido também como a lei da inércia, a tendência que os corpos têm de permanecer em seu estado, seja ele de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Vamos ver duas charges aqui que mostram a representação da primeira lei de Newton. Newton disse que um corpo permanece em repouso se não houver nada que possa tirá-lo desse estado, ou seja, alguma interação com qualquer outro corpo. Então vem aqui o nosso colega aqui e diz: você é preguiçoso. Não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Aí o Garf responde: estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Tá? Então o Garfield, muito malandro, testando aí a primeira lei de Newton. Numa segunda situação, um corpo permanece em movimento, constante, sem alteração de sua quantidade de movimento, até que encontre algo com que interagir. Aí, novamente, vem o colega aqui e fala: onde vocês foram criados? Num paiol? Da próxima vez, usem a porta. Aí, eles atravessam a porta com tudo aqui, né, nessa situação. Então, a tendência do corpo é permanecer o seu estado de movimento, desde que não encontre nada para interagir. Aqui uma outra. Às vezes não percebemos que estamos em movimento, porque quando o movimento é uniforme, não podemos senti-lo ou distingui-lo do estado de repouso. Aí vem novamente o cidadão aqui e fala: não mandei você se movimentar um pouco hoje? Aí o Garfield, paradinho, aí ele pensa: obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. Tá? Então, naturalmente, é impossível a gente ter um estado completo de repouso, porque sempre pode ter um referencial no qual a gente está em movimento. Né? Por exemplo, eu estou sentado aqui na minha cadeira, então em relação à minha cadeira, eu estou no estado de repouso. Tá? Mas, como o Garfield disse nessa charge, obviamente o John aqui não levou em consideração a rotação da Terra, porque se a gente considerar a Terra está girando, né? Então a gente está em movimento junto com a Terra, e a Terra está transladando ao redor do Sol, tem outro movimento. Então sempre a gente pode encontrar um referencial no qual o corpo está em movimento. Tá? Aí vem uma continuação, mas uma mudança brusca pode nos lembrar disso.
Somente quando estamos acelerados realmente sentimos algo que nos permite dizer que estamos em movimento, né? Aí o Garfield olha aqui a alavanquinha do meio aqui do carro e fala: para que serve esta manivela? E aí ele puxa. Screen prop, não mexa no freio de mão, Garfield. Então eles são atirados aqui contra o para-brisa do carro. Tá? Então essa é uma charge para mostrar essa questão da aceleração. Na verdade, a gente não consegue sentir a velocidade, a gente sente apenas a aceleração. Se colocar você dentro de uma caixa, né, isolada do meio externo, e você não consiga ouvir barulhos externos, e colocar essa caixa numa velocidade de 100 km por hora, no momento que estiver acelerando a caixa, até ela atingir os 100 km por hora, você vai perceber que você está entrando em movimento, porque você vai perceber a aceleração. A partir do momento que ela entrar na velocidade constante de 100 km por hora e permanecer nessa velocidade, você não vai conseguir perceber, porque nós não sentimos a velocidade, só sentimos a mudança dela. Por isso que muitas vezes tem gente que passa mal quando está andando de carro, quando o carro faz muitas curvas, ou aumenta a velocidade rapidamente ou diminui a velocidade bruscamente, tá? Porque nesse momento ele está sentindo a aceleração, tá? Então a gente só consegue perceber isso, a aceleração e não velocidade. E aqui uma animaçãozinha meio tosca, né? Mas mostra que a tendência do corpo a permanecer o seu estado, tá? Por isso aqui é um exemplo de que você deve usar o cinto de segurança, né? Quando o carro sofre uma colisão, a tendência é você permanecer com a mesma velocidade que você estava antes. Então, se você vem com o carro lá 100 km por hora e bate no muro, a tendência do seu corpo é permanecer a 100 km por hora até que encontre um obstáculo, tá? Como vocês podem ver aí. Aqui nesse link, se alguém quiser entrar lá, depois pode entrar nesse link aqui, que mostra uma animaçãozinha também com bonecos um pouco mais real do que acontece numa colisão frontal, tá? Agora vamos à questão dos referenciais. Já falamos um pouco dos referenciais. Agora, a lei de Newton, as leis de Newton, a primeira lei e as próximas duas leis não são válidas para quaisquer referenciais. É necessário um referencial inercial, tá? Por quê? O que seria um referencial inercial? O que seria um referencial não inercial? E a pergunta é: a Terra é um referencial inercial? Então observem aqui primeiro a Terra sendo observada do espaço e um disco sendo lançado ao longo de uma superfície lisa, né? Vamos pensar numa superfície de gelo que tem pouco atrito, quase nenhum. Então quando você lança esse disco, uma pessoa que está olhando de fora da Terra vai observar numa distância muito longa uma linha reta desse disco indo do norte para o sul. Agora, se uma pessoa na Terra observasse esse movimento, ela ia perceber uma leve mudança na direção do movimento, né? Aqui no caso, para a esquerda do monitor que você está olhando aí, tá? Isso acontece porque a Terra está girando, ela está num movimento de rotação. E esse movimento de rotação é que vai provocar essa mudança na direção. A Terra vai girar embaixo do disco, tá? Por que a gente não percebe esse movimento? A gente não percebe porque a gente sempre considera distâncias curtas, tá? Então, para pequenas distâncias, a Terra ela pode ser considerado um referencial inercial, tá? Porque a aceleração dela pode ser desconsiderada por ser muito pequena em relação a esses movimentos que a gente está estudando. Agora, naturalmente, se a gente lançasse esse disco de um lado para o outro da Terra, do norte para o sul, realmente, o movimento seria uma distância muito longa e o movimento de rotação da Terra não poderia ser desprezado, tá? Essa aceleração não poderia ser desprezada. Então, um referencial inercial, seria um referencial no qual ele tem velocidade constante ou ele esteja em repouso. Então, a gente sempre pode encontrar um referencial no qual
as leis de Newton são válidas. E esses referenciais são chamados de referenciais inerciais. Então, as leis de Newton são válidas nesses referenciais, ou seja, referenciais nos quais estão com velocidade constante ou sem com aceleração nula. Se a gente voltar aqui nessa animação, ó, a pessoa que está dentro do carro, quando o carro bate no muro, ela sente uma força que lança ela para frente. Essa força não existe, mas a pessoa sente essa força porque o carro não é um referencial inercial. A gente que está olhando de fora, você não vai perceber força nenhuma, você vai perceber que o carro, a pessoa vinha em movimento junto com o carro e permaneceu em movimento. Se a gente voltar lá no exemplo do cavalo, a mesma coisa. A pessoa que está em cima do cavalo vai sentir uma força lançando ela para frente, porque o cavalo não é um referencial inercial, ele está acelerando. No caso aqui, uma aceleração negativa, fazendo a frenagem, né? E a tendência do corpo é permanecer o seu movimento, seu estado de movimento. Então é isso que diz a primeira lei de Newton. Na próxima aula, a gente vai discutir aí a segunda lei de Newton. Vejo vocês na próxima aula.